Olá amigos, tudo bem? Muito bom ter você de novo para estudarmos a lição da Escola Sabatina hoje, dentro desse assunto da semana que fala sobre a Bíblia e as profecias. E hoje nós vamos falar sobre o juízo investigativo. E eu quero começar lendo para você o texto de Daniel 8,14, o verso principal dessa semana, que diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto é um texto-chave dentro da teologia e do ensino, e também da profecia do juízo investigativo, que é o juízo que acontece no céu, onde Jesus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz, e as pessoas passam diante desse julgamento, e aquelas que aceitaram a graça e a salvação de Jesus, Jesus então as defende diante desse julgamento e as justifica, tornando-as dignas para a salvação. O desejo seu, do seu coração e meu, do meu coração, deve ser buscar a Deus, buscar a Jesus, pedir o perdão para os nossos pecados, confessar, para que ao nosso nome ser passado pelo juízo, Jesus possa se levantar diante de nós e nos oferecer os seus méritos. Agora, essa cena de juízo, ela é descrita tanto em Daniel capítulo 7, como também em Daniel capítulo 8. E o tempo da purificação do santuário, ou do início do juízo, é apresentado nesse texto que lemos, Daniel 8,14. Só que esse texto fala de um tempo e não diz quando começaria a ser contado esse tempo. Então, quando de fato começaria o juízo? Esses 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, que na verdade são 2.300 anos, de acordo com o princípio do dia-ano, eles começam onde e eles apontam até onde? Para entender isso, nós temos que ler Daniel 8 e também Daniel 9. No final de Daniel capítulo 8, nos últimos 2 versículos, o anjo diz para Daniel que essa profecia é para tempo muito distante, é muito para frente. Depois, em Daniel capítulo 9, nós começamos a ver Daniel num período de oração, jejum e confissão. Ele percebe que chegou o momento do fim do cativeiro na Babilônia, então ele tem um momento espiritual muito forte. E em Daniel capítulo 20, versículo 22, em resposta a esse momento de oração de Daniel, Deus envia o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz que veio para explicar a visão, explicar o sentido para Daniel. E em Daniel capítulo 9, 24, diz que 70 semanas estavam determinadas. O termo hebraico determinadas, ele significa também cortadas, dizendo que a profecia das 70 semanas foram cortadas de uma profecia maior de tempo, que é de 2.300 tardes e manhãs. E em Daniel 9:25 apresenta o momento onde se começa a contar a profecia, desde a ordem, o decreto de Artaxerxes para reedificar Jerusalém. Esse decreto aconteceu no ano 457 a.C. E então, com esse ponto de partida, somando-se 2.300 anos, nós chegamos até o ano de 1844, quando o santuário começou a ser purificado. A exemplo do que acontecia em Israel no Antigo Testamento, a purificação do santuário era o juízo de Deus. E então agora no céu, em 1844, começa de fato o juízo investigativo pré-advento. Isso deveria acontecer no tempo do fim, ou seja, depois de 1798. E 1844 vem depois de 1798. E isso mostra a você e a mim que nós estamos vivendo no tempo do fim. Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei se você sente culpa por alguma coisa que fez, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o sangue de Jesus pode perdoar você, pode purificar você. Vá até Jesus, confesse o seu pecado e receba graça e misericórdia, para que no juízo lá no céu, o seu nome possa ser considerado absolvido pelos méritos e misericórdia de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por Jesus ser o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Que a graça de Cristo nos cubra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.